Minha história com a graduação ela começa em 2016. Naquela época, eu já era acostumado a estar rodeado por pessoas brancas desde o colégio, mas quando eu entrei na universidade eu me descobri negro. Não que eu já não soubesse disso antes, na verdade, nunca me deixaram esquecer. A diferença é que agora eu consegui entender porque quase não tinham pessoas como eu no colégio, ou porque na universidade eu me sentia como um peixe fora d'água. E foi aí que eu percebi que a tomada de consciência havia tirado a minha paz. Eu estudei tanto em escola pública quanto em particular. Na particular foi no ensino fundamental. E aí, como é o nome, minha mãe trabalhava em 2 empregos, era muito difícil, mas ela conseguia conciliar para me colocar no ensino que a gente sabe que tem mais qualidade do que a pública. Só que aí depois, quando eu fui chegando no ensino médio, não já estava dando mais para ela e tal. E aí foi quando eu fui para a escola pública. Porque eu não tinha conteúdo de biologia, química, sabe? E, tipo, as provas que eu fazia, tipo, Enem, eu tentei, né, no segundo ano fazer e tal, só pra... Eu não sabia de nada. De lá, primeiro e segundo ano. No segundo ano eu saí para procurar trabalho, porque eu não podia mais estudar integral. Eu tinha que começar a responsabilidade de casa. Tinha dia que não tinha aula, sabe? Faltava muito professor, a gente ficava mais em casa do que na escola. Eu tinha muita dificuldade e meus avós não pagaram pré-vestibular para mim. Porque eu consegui um emprego no shopping. Só que a gente sabe que shopping o horário é muito puxado. Então isso estava me frustrando muito porque eu não conseguia assistir às aulas, porque eu trabalhava de pegar de 2 horas da tarde. Eu saía de casa, ia pro curso, aí do curso eu já tinha que almoçar no caminho para chegar no shopping, aí era muito corrido. Naquela época, eu consegui enxergar no olhar de cada aluno negro que eu esbarrava no corredor o sentimento de não pertencimento, aquela sensação vazia de não se reconhecer no outro, a sensação do não lugar. Uma das maiores violências que o povo negro sofre na Católica é o racismo institucional através da falta de representatividade. Na minha sala, por exemplo, tem mais de 60 pessoas, onde apenas 3 são negras, contando comigo, e no meu corpo docente não tem nenhum professor negro. Quando eu chego na Unicap, pelos corredores, e olho para as pessoas assim e auto me pergunta assim, sabe? Onde é que estão os negros, os pretos? Onde é que eles se encontram? São turmas majoritariamente brancas e um corpo docente mais branco ainda. A Unicap tem uma cor e ela é branca. Observamos sua predominância entre os docentes e discentes. Todavia, encontramos os funcionários e as funcionárias terceirizados e terceirizadas predominantemente negras e negros. Sabemos que isso diz respeito à estrutura racista na qual o nosso país foi construído. Todavia, entendemos também que, uma vez que a Unicap se propõe a ser comunitária, ela tem que ter a cor do povo, e essa cor é a diversidade. Nós, negras e negros, ocuparemos a universidade, lugar esse que foi negado aos nossos pais, mães, avós e avós. Segunda semana estudando aqui, eu estava atravessando aqui a Rua do Príncipe e tinham 2 ou 3 rapazes brancos, onde quando rolou aquele bafafá todo sobre as pessoas aqui dentro, e a situação foi que eles disseram que era uma invasão e que a Católica tinha aberto a oportunidade para a gente sujar a universidade. Nas primeiras aulas a gente entrou no elevador e umas meninas saíram do elevador. E aí elas falaram alto pra gente escutar, sabe? Que tipo, não iam entrar, com certeza as pessoas que estavam lá comigo, né, não pagavam e isso era injusto. Tipo, elas andarem no mesmo lugar que elas, porque elas tinham o direito de estar ali, sabe? Tipo, eu não tenho não. A gente tava lá conversando e tal. Aí tinha 2 meninas assim do lado, aí elas estavam falando que não era obrigada a rir pra gente, só que elas estavam conversando entre elas. Porque simplesmente a gente entrou aqui sem fazer nenhuma prova e a gente não era pagante, então assim, ela não era obrigada. Aí uma delas falou assim, quando eu sair daqui eu vou pro shopping. Aí eu olhei assim, quando eu sair daqui eu vou trabalhar, né? Não aconteceu só com a gente, aconteceu com outras pessoas também a mesma coisa, de tipo, da galera gritar no corredor, dizendo que era um absurdo isso estar acontecendo, que eles estavam tirando o lugar deles, que a sala estava apertada, que estava calor, sabe? Que era bizarro isso, que ia mudar de universidade. A gente entende também que a universidade ela tem dado saltos, né, esforços para que diversos problemas gerados pela questão de classe e pela questão de raça sejam sanados, mas enfim, a gente sabe que o racismo ele é um problema que não é da Universidade Católica, né? Ele é um problema assim do mundo todo. No começo, eu confesso que eu ficava meio assim estarrecido. Acho que a palavra é essa mesmo, é forte, porque
Eu conhecia Recife, estive aqui a primeira vez em 1978, passei um mês aqui, e assim que cheguei, andei pela cidade, conheci a cidade. E quando eu chegava aqui na universidade, eu ficava impressionado, porque era uma universidade branca. Eu caminhava aqui nesse hall do Bloco G, ficava impressionado, parecia que eu estava na Escandinávia. Assim que eu entrei aqui na Universidade Católica de Pernambuco, eu me recordo que tinham pouquíssimas pessoas pretas. Eu acho que isso é um exercício que pessoas pretas constantemente fazem. É estar no local e começar a se questionar. Meu Deus do céu, só tem eu e meu amigo que é preto dentro de uma turma que tem 70 pessoas. Pelo valor da mensalidade que é aqui, tipo, eu teria que trabalhar, pegar o meu dinheiro inteiro, eu teria que pegar o dinheiro inteiro da minha mãe e pagar isso aqui. E olha lá. Desde criança, minha mãe me convenceu que era possível mudar a realidade do mundo em que eu vivia. Mas eu cresci e perdi um pouco dessa esperança. Foi só no último ano da minha graduação que eu pude presenciar a história acontecer na frente dos meus olhos. Uma mudança capaz de derrubar as estruturas e quebrar com um ciclo vicioso que sufocou alunos negros por tantos anos. O futuro tinha finalmente chegado e, por mais incômodo que ele fosse, não ia retroceder por nada nesse mundo. A Unicap lançou o programa de bolsas de 100% para promover a inclusão racial. A iniciativa pode mudar a vida de negros e indígenas que têm dificuldades financeiras para entrar na universidade. A Católica abriu mais de 600 vagas para estudantes de baixa renda. As universidades, elas eram para uma elite branca, não é? Então, a luta do movimento negro traz a política pública de cotas, né? E é a luta do movimento negro, é a política de cotas que inspira, né, a Universidade Católica a pensar um caminho de inserção, né, de garantir essa diversidade por parte dos alunos. Em 2019, a Universidade Católica ela lançou o primeiro edital étnico-racial para negros e indígenas e brancos pobres também. Eu entro na sala no primeiro dia de aula, numa turma que ela inverte completamente aquilo que eu vivi em 2006, quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula da Universidade Católica do curso de Publicidade e Propaganda. Aqueles 2% que eram negros se converteram em 98% de negros em 2019 e 2% de brancos. Nesse vestibular, formaram-se turmas completas de pessoas negras. Assim, eu, por exemplo, fui monitor no ano passado, né? E tipo, eu cheguei várias vezes a dar aula para turmas inteiramente compostas por pessoas negras. Assim, e eu no meu primeiro período, tipo, jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer. Eu vi uma série de pessoas com aqueles olhos brilhando, encantados e encantadas por estarem na universidade, e eles me viram também como mulher negra naquele espaço, certo? Como coordenadora, num espaço de poder e como professora deles. Nessas regiões mais carentes, cotas? Completamente cota. Você acha justo a minha neta ser cotista? Não. Não, por que não? O meu sogro é o Paulo Negão. Do mesmo jeito que o negro tem direito, o branco também tem, o amarelo, de várias outras culturas. Então, para mim, eu acho uma falta de respeito gigantesca com o ser humano. Quantos negros tem na sua classe? Esse ano tem 2. 2. Entender a cota é entender que é importante oportunizar. Então, a cota ela vem como uma oportunidade dentro de uma sociedade cuja população, sua maioria, é negra ou parda, mas ela não se vê representada dentro dos espaços educacionais, de trabalhos ou profissionais. As cotas são imprescindíveis. Se não fosse a política de cotas raciais, acesso à universidade, acesso aos postos, né, de gestão pública através de concursos, nós seríamos ainda um país à beira de um apartheid mais terrível do que esse que nós vivemos. A gente sempre conversa que tipo, nossa sala assim, é muito unida, entendeu? Quanto em relação a gente, eu acho que faz diferença em tudo, na questão de se relacionar, na questão de trabalhos, de entender o lado do outro, entendeu?
Tipo, quando a gente faz grupos, aí muitas vezes a gente tem alguma amiga assim que trabalha, entendeu? Que não tem praticamente tempo nenhum, então todo mundo meio que entende a dor do outro, entende o sacrifício que o outro faz para estar nos trabalhos, para estar nesse ambiente. Às vezes, você que trabalha, você chega cansado, você tem que acordar cedo para assistir aulas. Foram vários e vários os ajustes que a gente teve que fazer, desde pensar nesse período de isolamento, a fornecer celulares incomodatos, celulares com chip, para que as pessoas pudessem ter acesso a essa aula online, até a gente mesmo, entre a gente, conversando, para que a gente pudesse acolher mesmo. O mercado de trabalho vai estar recebendo, né, terá agora mais pessoas negras para absorver e, enfim, né, a gente sabe que quando a população negra se movimenta, as estruturas se movimentam também. Então, são, por exemplo, agências de publicidade, são escritórios de advocacia, são hospitais recebendo pessoas negras. E o nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa vivência, com certeza vai transformar esses espaços, né? Quando eu me formar, eu pretendo ser redator e roteirista, né? Porque a publicidade ela abrange várias áreas e eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho de tudo, mas o roteiro e a redação é a minha paixão. Os coletivos cumprem um papel muito importante, que é de ficar atento, porque a chegada, o acesso é importante, a permanência é ainda mais importante, né? E faz-se necessário que estejamos atentos, e os coletivos eles dão essas dicas para a gente, eles chamam a atenção da gente. Nem todo estudante tem R$3 para vir para a universidade, nem a passagem, imagine comprar uma coxinha. Então essa é a realidade, gente, dos bolsistas da universidade. 12 de março de 2018, a gente se encontrou aqui na universidade, a gente marcou um encontro descomprometido mesmo, a ideia era só, enfim, se ouvir, comentar assim, sobre nossas dores, né, sobre nossas experiências quanto pessoas negras, para além da universidade, onde eu pude me identificar e ouvir tantas histórias parecidas com as minhas. No outro dia, foi o dia em que Marielle foi assassinada, e naquele dia a gente decidiu que o nome do coletivo deveria se chamar Marielle Franco. Quem mandou matar? Quem mandou matar Marielle? E o coletivo Quilombo Marielle Franco ele vem justamente para poder resistir dentro de um ambiente que também não é feito para que a gente esteja. A partir do momento em que a gente começou a se juntar e a começar a falar sobre os nossos processos, sobre o quão humilhante é você passar por algumas situações, até de documentação, que parece besta, mas para quem vivencia a realidade da pobreza, não é. Inclusive teve situações, né, de pessoas do coletivo que tiraram dinheiro do próprio bolso para garantir que as pessoas conseguissem reconhecer os documentos, para garantir que as pessoas conseguissem xerox. Eu comecei no ano 2000 minha graduação e é triste de ver que aquilo que eu passei há 20 anos atrás, hoje os jovens negros e pobres continuam passando. Às vezes eu tenho que decidir ou comer ou ficar com dinheiro para passagem. Era essa a realidade. Mas eu tenho a impressão que há hoje uma sensibilidade muito grande. Agora, é evidente, a gente precisa construir mais políticas internas. Eu deixei de almoçar aqui várias vezes para poder ter passagem para ir para o trabalho, porque a gente ainda não tinha ganhado passagem, sabe? Diferentemente da grande maioria que vem só para poder manter a família, que já é de pais desembargadores, juízes, advogados. Meu corpo não era só meu corpo, era da minha mãe, que é empregada, do meu pai, que é vigilante, da minha avó, que é lavadeira, das pessoas que me apoiam, que é de periferia. A gente começa a deixar de ser o primeiro da família, para ser o primeiro, para ser o segundo, para ser o terceiro, para a gente sempre que está indo, a gente está trazendo alguém com a gente. Eu me vejo formada, me vejo uma profissional babada. Eu me vejo uma mulher muito, muito bem sucedida, muito chique, sabe? Aqueles negócios assim, de descer no carro, vem com o saltão e o meu black, assim. A priori seriam só, acho que 200 bolsas, né? E depois, tipo, as bolsas foram aumentando e quando a gente viu, mais de 700 bolsas, né? Então, tipo, eu ia dormir, eu não cabia em mim, eu ficava me perguntando várias vezes se era verdade, né? Tipo, meu Deus, 700 pessoas negras entrando de uma vez na Universidade Católica de Pernambuco. Eu ver 700 pessoas, pretas, pobres, indígenas, entrando com bolsa 100%, foi a ressignificação de uma luta travada através de pessoas que entendem da realidade da miserabilidade que nos assola. E para se unir, porque existe uma frase que é a retratação dessa realidade aqui, que é a casa grande surta quando a senzala aprende a ler, e é exatamente isso.
que as coisas vão começar a mudar, porque as pessoas negras nos espaços, elas não estão só para colorir, elas estão para transformar as estruturas. Nos colocaram aqui, agora aguentem, né? Porque as cadeiras vão ter que girar. Então a gente precisa modificar a universidade não como um espaço de superioridade, mas um espaço de acolhimento, para que as pessoas saiam daqui com responsabilidade social por ter o privilégio de ter algo que deveria ser para todos, mas que não é para todos. Eu me vejo bem chatinha, velho. Me aguardem.